Ohayou, Genki? Vai começar agora mais uma aula de língua portuguesa, de número 2. E nós, nesta aula, vamos falar sobre as preposições. Vamos lá? Oi, meus queridos! Como é que vocês estão? Aproveitando bastante? Vamos então dar sequência ao nosso aprendizado. Aula passada, a professora Dani fez uma mega revisão sobre os pronomes. E nesta aula nós vamos falar sobre as preposições. Professor, o que são as preposições? Esqueci, não lembro. Vamos lá então para a definição de preposição. Preposição é uma palavra invariável que vai ligar um termo ao outro. Mas o que isso quer dizer? Bem, isso quer dizer que a preposição vai funcionar como uma espécie de ponte entre uma palavra e outra. Às vezes a preposição vai nos ajudar a especificar algo. Por exemplo, vamos então aos exemplos. Olha a luzinha aí que bacana. Temos a definição, então palavra invariável que liga dois termos da oração subordinando um ao outro. Ela liga dois termos, então ela faz essa pontezinha entre uma palavra, um termo e outro. E ela é invariável porque ela não muda se for masculino ou feminino, ou singular ou plural. Olha só esse exemplo. Viajei para Paris. Viajei é o meu verbo, Paris é o meu substantivo. A preposição é o para, então viajei para Paris. Para está fazendo essa pontezinha entre viajei e Paris. E se eu colocasse no plural? E se eu fosse viajar para outras cidades também, como Recife e Manaus? Ficaria do mesmo jeito. Esse começo da oração não muda, então viajei para Paris, Recife e Manaus. Mesmo colocando outra cidade, eu não vou falar viajei para Paris, Recife e Manaus. É viajei para Paris, Recife e Manaus, ok? Olha os outros exemplos. Voltei para casa. Jogo de ação. Saí com a minha mãe. Para, de e com também são preposições. Eles estão estabelecendo essa pontezinha entre uma palavra. No caso, voltei para casa. Voltei também é um verbo. Jogo de ação. Jogo é um substantivo. As preposições podem ser, então, essenciais, todas essas que nós vimos em sala de aula, ou então elas podem acontecer por combinação. Nós vamos ver agora uma música para ajudar a memorizar as preposições essenciais. Ante, após, até, com, contra, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, trás, sob, sem, perante, por, para, entre, em, desde, contra, com, até, após, ante, a, ante, após, até, com, contra, desde, entre, para, por, perante, sem, sobre, trás, sob, sem, perante, por, para, entre, em, desde, contra, com, até, após, ante, a. Relembraram então a musiquinha? Ótimo! Vamos voltar aqui. Então, fui na feira com meu avô. Tenta encontrar para mim qual é a preposição dessa frase. Eu te aconselho a pausar o vídeo agora e depois que você encontrar a preposição, você retoma. Fui na feira com meu avô. Como nós vimos no exercício anterior, saí com a minha mãe, com é a preposição. Além dessa, nós também temos na. Então, além que é a junção da preposição em com o artigo a. Então, além das preposições essenciais que nós vimos nessa musiquinha, também tem outros tipos de preposição, como por combinação, ao e aos. Ao é a combinação da preposição a com o artigo o. Por exemplo, fui ao zoológico. Quem vai a algum lugar. Esse o está sendo pedido, é um artigo que o zoológico, por ser uma palavra masculina, pede esse artigo antes. Então, fui ao zoológico. Além dessas, há também preposições por contração, como na, que é a junção da preposição em com o artigo a, no, da, do, deste, neste, nesta, pelo, do, num, naquilo. São muitas as possibilidades de preposição. Olha esse exemplo 2. Está na hora do recreio. Tenta encontrar, dentro dessa frase, quais são as preposições. Pause o vídeo. Bem,
Temos na, junção de em mais a, e do, junção de de mais o. Outros exemplos. Voltei para casa. Café com leite. Nós temos um verbo e um substantivo. Aline, voltei é um verbo e casa substantivo. Olha o próximo exemplo. Café com leite. Nós temos 2 substantivos e as preposições, então, estão fazendo essa ponte entre os 2 termos. Esta foi então a nossa aula sobre preposições. Se algo não ficou claro, se você ainda tem dúvida de como colocar em alguma contração, não se preocupa. Faz lá as atividades, escreva sua dúvida, compare os gabaritos depois, escreva sua dúvida novamente. Nós estamos aqui para te ajudar. O professor André no 7º C, a professora Dani no 7º A e eu no 7º B, tá bom? Não tenha medo, escreva sua dúvida, vamos lá nos preparar o máximo possível. Ah, lembrete, as provas começam próxima semana, então segunda-feira nós já começam as provas bimestrais, segunda-feira é dia da prova de língua portuguesa. Então, bons estudos! Tchau, tchau!